achavam que o seu direito havia sido esquecido por Deus, que aquele mundo injusto jamais poderia ser consertado. Estando no exílio, pensavam que suas esperanças de um reino plenamente justo, onde um descendente do rei Davi reinaria, agora não se cumpriria mais. Sentiam-se frustrados. Mas, se houvesse entre eles alguém que conhecesse as profecias feitas 150 anos antes pelo profeta Isaías, se houvesse alguém que tivesse acesso ao rolo do profeta Isaías, eles poderiam saber que isto não era verdade, que se tratava apenas de uma sensação, mas que Deus restauraria o seu povo e, além disso, Deus havia prometido um reino plenamente justo sobre a terra. Eles veriam que Deus é o Deus da justiça, que o Deus deles é o Deus incomparável e justo, e que não havia esquecido deles, e que um dia o mundo será plenamente e totalmente justo. Um dia haverá um governo absolutamente justo no mundo, e que este governo será o reino messiânico instalado pelo servo do Senhor. Um dos textos do profeta Isaías que declara isso de modo inequívoco é o capítulo 42, versos 1 a 9, onde fica claro que Deus estabelecerá um mundo plenamente justo através do seu servo escolhido. Estamos analisando esse texto em duas partes, obedecendo inclusive a estrutura literária do próprio texto. Pela manhã, nós vimos os versos 1 a 4 e destacamos 3 características deste servo do Senhor, que será usado por Deus para estabelecer um reino de absoluta justiça nesse mundo. Que esse servo seria o escolhido, sustentado, ungido por Deus e que traria muita satisfação a Deus. Que este servo cumpriria sua missão com mansidão, diferente dos reinos que tentam estabelecer justiça no mundo. E que esse servo cumpriria a sua missão com sucesso, também diferente de todos os outros reinos e poderes que já tentaram instalar a justiça no mundo. Este servo, agindo com uma persistência paciente, com humildade e com firmeza diante da oposição, estabeleceria o reino justo de Deus nesse mundo. Agora, à tarde, nós vamos verificar os outros versos de 5 a 9 e vamos destacar também 3 características da vinda do servo. Não necessariamente 3 características do servo, mas de sua vinda, de sua missão. Vamos ler Isaías 42, versos 1 a 9, e depois explanaremos os versos de 5 a 9. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar
aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Vamos orar. Senhor, clamamos por Tua graça, esclarecendo a Tua palavra para nós, nos dando fé nesta palavra e amor por ela. Isso nós pedimos, que ela venha ser o guia da nossa vida aqui. Em nome de Jesus, amém. Deus há de estabelecer um reino absolutamente justo neste mundo através do seu servo. Esse servo será enviado por ele. O primeiro destaque que eu quero dar aqui é exatamente esse, que a vinda do servo é resultado da ação soberana de Deus. Temos aqui um oráculo poético, isto é, uma profecia escrita em forma poética, em forma de poesia, que anuncia o servo do Senhor. Em duas partes. Na primeira, versos 1 a 4, Deus apresenta esse servo. Deus fala às pessoas que estão ouvindo ou lendo, apresentando o servo. Ele diz: eis aqui o meu servo. Então é como se ele trouxesse o seu servo e apresentasse para a audiência, e apresentasse para os ouvintes: eis, este é o meu servo, este é o meu escolhido, aquele que eu estou sustentando, aquele no qual a minha alma tem grande alegria, aquele que quando eu olho eu abro um grande sorriso. Eu ungi com o meu espírito, ele é o meu ungido, o meu Messias. E a missão dele é promulgar a justiça, é estabelecer o direito, é fazer valer no mundo um estado de absoluto direito. Para isso, ele não vai agir com autopromoção, ostensivamente, ele não vai sair clamando, nem gritando, nem se autopromovendo nas praças do mundo. Ele também não vai desprezar aqueles que são rejeitados e fracos, considerados inúteis pela sociedade, como alguém que quebra um caniço já quebrado, ou como alguém que termina de apagar um pavio que está apenas fumegando. Não. Antes, ele vai, com a verdade, estabelecer o que é correto, estabelecer o que é direito. Ele também não vai desanimar, nem se deixar abater, antes que ele cumpra a sua missão. Antes que ele estabeleça, instale na terra esse estado de justiça e de direito. Ele é a esperança de toda a terra. É nele que as terras do mar estão aguardando, isto é, os continentes, as nações estão esperando. Após fazer isso nessa primeira estrofe, Isaías então nos apresenta na segunda estrofe, Deus agora falando ao servo. No versículo 5, ele tem a chamada fórmula do mensageiro, que é: assim diz o Senhor, a identificação daquele que fala, e ele então agora passa a trazer as palavras de Deus, primeiro dirigida aos servos. Essa segunda estrofe tem 3 partes, cada uma delas iniciando com uma identificação de Deus.
Por exemplo, no verso 5, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra. Está sendo identificado o Deus que fala. A próxima parte dessa estrofe, o verso 6, também começa com eu, o Senhor, uma outra identificação de Deus. E no verso 8, a última parte dessa estrofe, novamente, eu, o Senhor. Então é um texto bem estruturado, que tem no verso 5 um hino, que anuncia quem é esse Deus, e duas outras partes que iniciam com a expressão eu sou o Senhor, revelando a autoridade por trás daquele que proclama a mensagem. E no verso 5, fica claro que o servo é enviado pelo Deus soberano, pelo Deus incomparável, pelo Deus que é o Criador e sustentador desse universo. Assim diz o Deus. Literalmente, se fosse traduzido, seria isso. Não apenas Deus, mas ele é identificado duas vezes. Assim diz o Deus, isto é, aquele que é o verdadeiro Deus. Aquele que é o Deus supremo, o incomparável, o Senhor. E a palavra Senhor, todas as vezes que ela aparecer na sua versão, com todas as letras maiúsculas, como é o caso aqui, com todas as letras em caixa alta, lembre-se que ela está traduzindo o nome pessoal de Deus. Está traduzindo o eu sou. O nome com o qual Deus se revelou a Moisés, quando chamou Moisés para libertar o povo, lá em Êxodo, capítulo 3. Quando Deus então falou com Moisés, ele disse, este é o meu nome, eu sou. Mostrando que ele é o Deus fiel às suas alianças. É o Deus fiel ao seu povo e às suas promessas. Então, assim diz o que é Deus verdadeiro. Assim diz o eu sou. Aquele que fez um pacto com este povo, que fez uma aliança. Esse Deus que criou os céus e os estendeu. E se você está acompanhando as pregações de Isaías, lembra que isso já foi bem detalhado lá no capítulo 40. Essa atividade de Deus como o Criador, esta atividade de Deus que estende os céus, como diz o verso 22 do capítulo 40, que estende os céus como se fossem cortina. Então você pode imaginar nessa figura de linguagem que Isaías está usando, essa vastidão do universo, com estes bilhões de estrelas, você pode imaginar Deus estendendo isso como se fosse uma cortina, certo? Deus puxando isso e estendendo. O que Isaías quer nos transmitir com isso? Que esse Deus é muito grande. Um Deus que é capaz de fazer isso com o universo, né? Como se fosse um lençol, né? Como se você se levanta pela manhã e vai arrumar a cama e pega um lençol, sacode e depois estende. Ele está dizendo, pronto, foi isso que Deus fez com o céu. Ele estendeu assim, simples assim. Esse céu que os seres humanos não conseguem achar o fim deles, não conseguem saber quantas estrelas de fato existem, esses céus, Deus estendeu, simplesmente estendeu. É esse Deus que está falando, que estendeu os céus, que formou a terra e tudo quanto ela produz. A ideia da palavra formar é como alguém, então, que está fazendo uma certa obra e usa martelo e usa marreta para dar uma forma àquilo. Está dizendo, é assim que Deus fez com a terra, lembra? Aqui é uma figura de linguagem. Mas através desta figura de linguagem, Isaías está dizendo, sabe essa terra enorme que nós temos? Pronto, foi Deus quem formou. Não só a terra, mas tudo que está sobre a terra. Tudo o que ela produz, foi Deus que fez.
Não existe nada sobre a terra que não tenha vindo das mãos de Deus. Não é apenas o Deus criador, mas também é o Deus sustentador. É Ele que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Sabe por que você está nesse culto hoje, conseguindo respirar, mantendo a vida, conseguindo então ter fôlego em você? Sabe por quê? Porque Deus está concedendo. Não existe nada no mundo que não tenha recebido a vida de Deus. Não existe nada no mundo que não esteja debaixo do controle de Deus. Cada pessoa que está vivendo neste mundo é porque Deus concedeu a respiração. É porque Deus está concedendo a vida. Por que será que Isaías está colocando essa palavra aqui, anunciando, trazendo de volta esse assunto que ele já havia explorado lá no capítulo 40? Ele quer dizer o seguinte: essa promessa que Deus está fazendo, de que vai enviar o seu servo para instalar um reino de justiça no mundo, essa palavra tem autoridade. Essa palavra é garantida. E é garantida por quê? Porque quem está prometendo é simplesmente o Criador e sustentador de tudo. Então você acha impossível ou acha difícil que um dia Deus instale nesse mundo um reino de absoluta justiça? Mais impossível, então, você acharia um Deus que criasse o mundo e que estivesse sustentando o mundo. E pense agora nas pessoas para quem Isaías está escrevendo, os exilados da Babilônia, que estavam pensando que Deus se esqueceu, que Deus não se lembrava mais deles, que Deus não mais iria cumprir as promessas que havia feito. Aí eles dizem: sabem com quem vocês estão lidando? Vocês estão lidando com Deus que criou tudo, com Deus que estendeu esses céus, com Deus que formou essa terra, com Deus que dá respiração a todos que estão sobre a terra. Vocês não estão lidando com qualquer um, não. O Deus que faz estas promessas é este Deus. O Deus que diz que vai fazer a justiça prevalecer nesse mundo é esse Deus. Então vocês podem confiar nele. A palavra que ele diz, ele tem o poder de cumprir. A grandeza dele garante o cumprimento de suas promessas. Mas uma segunda razão para isso acontecer é manifestar o direito que Deus tem de enviar o seu servo para salvar toda a terra. Deus tem esse direito por uma razão. Ele é o Criador de toda a terra. A terra é dele. Foi ele quem criou. Então ele tem o direito de enviar o seu servo para salvar as pessoas da terra. Ele tem o direito de ter planos para o mundo. Por quê? Porque ele é o dono do mundo. Foi ele que criou o mundo. Nenhum de nós aqui tem direito de ter planos para a vida de uma outra pessoa, né? Deixa eu chegar para uma outra pessoa e dizer: olha, eu tenho planos para você. Meus planos para você são esse, esse, esse. Imagina então eu chegando aí para o pastor Mateus: ó, pastor Mateus, eu tenho planos para a sua vida. Os planos que eu tenho são esses, o senhor deve ter tantos filhos, deve fazer isso. Seria completamente sem sentido. Por quê? Porque eu não sou o dono da vida dele. Eu não tenho esse direito de ter planos para a vida dele. Posso até ter expectativas, mas planos, não. Só pode ter planos para alguém quem é dono de alguém, certo? Deus tem planos para o mundo porque Ele é o dono do mundo. E Ele é o dono por ser o Criador e por ser o sustentador. Então Ele tem esse direito. Então Isaías nos apresenta isso aqui por duas razões. O povo de Israel, como eu disse lá no capítulo 40, verso 27, estava dizendo: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus.
Aí Deus está dizendo, negativo, não passa não. Eu vou fazer valer o direito do meu povo, eu vou estabelecer o direito nesse mundo, porque eu sou o criador desse mundo, eu tenho poder para isso. E eu posso ter planos para isso, porque como criador do mundo, eu sou o dono do mundo. A segunda característica da vinda do servo é que ele vem em missão salvadora. Depois de anunciar, então, quem é o Deus de trazer a fórmula do mensageiro, dizendo quem é o Deus que traz esta palavra? Deus diz, eu, o Senhor, isto é, o eu sou. E agora ele se dirige ao servo. Ele fala ao servo, diz, te chamei em justiça. Eu te chamei da forma correta, no tempo correto, com os propósitos corretos. A palavra justiça aqui fala de fazer a coisa corretamente, de fazer a coisa da forma que é direito fazer. Então Deus diz para o seu servo, eu te chamei do modo correto, eu te chamei conforme as regras de uma chamada, mas não apenas isso, eu te tomo pela tua mão. Aqui é o correspondente a dizer, eu estou com você. Eu estou te chamando, eu estou te enviando e vou te acompanhar. Essa é uma expressão muito bonita de Deus falando, ele já disse isso para o povo de Israel, ele já havia dito isso para o povo de Israel no capítulo 41, agora ele diz para o servo, o Messias, eu vou te enviar. Mas você não vai só. Eu vou com você segurando pela tua mão. Eu te acompanho. Eu não estou te mandando sozinho. A ideia é, eu vou te sustentando. Eu vou te protegendo. Eu vou te acompanhar. Eu vou te fortalecer. Eu não vou enviar você para uma missão e dizer, vai e cumpre. Não. Eu vou segurando pela tua mão, eu vou te guardando, te protegendo, e eu te farei mediador da aliança, isso é, eu vou cumprir o propósito que eu estabeleci para você. Você não estará nesta missão sozinho. E então ele especifica a missão. Eu te farei mediador da aliança. Literalmente, eu te farei aliança com o povo. Você será a minha aliança com este povo. Você vai personificar, personalizar, representar a minha aliança. Será através de você que a minha aliança será estabelecida com este povo. E aí você lembra as palavras de Jesus quando ele instituiu a ceia que nós celebramos mensalmente. Quando ele pegou o cálice, ele disse o quê? Este cálice é a nova aliança. Em Jesus, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Com Jesus e o seu sacrifício na cruz, Deus tornou possível que qualquer pessoa, através de Jesus, chegue a Ele. Nós não podemos chegar a Deus por nós mesmos. Somos pecadores. Não podemos chegar diante de um Deus santo. Não temos acesso a Ele. Mas Deus enviou o seu Filho. E com a sua morte na cruz, Ele deu a sua vida para selar a aliança de Deus com o seu povo. A aliança de Deus com aqueles que se aproximam dEle com arrependimento e fé. É a garantia, como diz o livro de Hebreus, é a garantia que nós temos que podemos nos aproximar de Deus, mesmo sendo pecadores. É a garantia
que os nossos pecados são perdoados. É a garantia de que habitaremos para sempre com Deus. Jesus é esta aliança, personificou esta aliança. Ele foi dado com este propósito de realizar esta aliança. Sem esta aliança, sem esta garantia, nós nem estaríamos aqui celebrando este culto. Nós não teríamos nenhuma possibilidade de nos aproximar de Deus. Imagine a seguinte cena: Deus, o Rei do Universo, no seu trono, absolutamente santo. Lembra da visão de Isaías no capítulo 6? Que ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono, que os serafins, seres santos, flamejantes, tinham 6 asas. E o que eles faziam com as 6 asas? 2 usavam para voar, e as outras 4. 2 cobriam o corpo, aí, sinalizado pelos pés, e 2 cobriam o quê? Os olhos. Seres santos, sem pecado, mas que não ousavam olhar para esse ser, Deus, de tão santo que Ele é. Cobriam então o rosto, para não ver Deus, e louvavam a Deus. E qual foi a reação de Isaías? Ai de mim, estou perdido. Eu sou pecador, eu sou impuro. Eu habito no meio de um povo impuro. E eu vi o santo. Eu vou morrer. Então imagine, eu e você, chegando diante desse trono. Qual é o resultado? Morte fulminante. Agora imagine uma mudança. O Senhor Jesus Cristo à direita. Então, deixa eu até ilustrar melhor, né? À direita, certo? E aí você chega, aí o Senhor Jesus diz, esse aqui pode receber. Pode receber porque eu morri por ele. Eu paguei o pecado dele. Ele é pecador mesmo, mas isso já está resolvido. A minha morte na cruz pagou pelo pecado dele. Ele agora é teu filho. Ele agora é nosso, ele pertence a nós. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz de Jesus à direita de Deus intercedendo por nós. É isso que ela quer dizer. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Chegamos a Ele, não nos nossos méritos, não porque achamos que merecemos, não porque achamos que somos alguma coisa que podemos estar ali, não. Mas porque temos alguém que é a garantia desta aliança, que Deus prometeu. Se for através do meu filho, está salvo. Se for através do meu filho, está perdoado. Se for através do meu filho, eu atendo. E então Jesus nos apresenta. Sabe por que esse culto é acessível a Deus? Não porque nós não porque nós demos o nosso melhor, não é por isso. Porque o nosso melhor ainda é pouco para Deus, muito pouco. Sabe por quê? Não porque estamos aqui de bom coração. Porque o nosso bom coração ainda é pouco para Deus, ainda é sujo para Deus. Não. Mas porque lá, à direita de Deus, está alguém dizendo, sabe aquele povo que está reunindo lá, cantando, orando, ouvindo a mensagem, vendo o relatório missionário? Sabe aquele povo? Aquele povo é nosso. E é nosso porque eu comprei na cruz. É nosso porque eu dei a minha vida por eles. Então pode ouvir os louvores dele. Pode ouvir as orações deles. Porque eles fazem parte da aliança. Essa é a ideia de aliança. O servo como aquele que fez esta aliança. É a garantia desta aliança. Mas não apenas isso. Ele é luz para os gentios. Gentios aqui fala de não judeus, certo? Então lembre sempre quando você ver a palavra gentios, especialmente no Antigo Testamento,
que ela se refere a todas as nações, a todos os povos que não pertencem a Israel, que não são do povo de Israel, certo? Que não são judeus. Então, dessa perspectiva, o mundo estava dividido em dois grupos: judeus e gentios, judeus e não judeus, certo? E Deus está dizendo que o seu servo vai vir não apenas para os judeus, mas também para os gentios, para as nações, para ser luz. A ideia de luz, como diz o Salmo 27:1, é sinônimo de vida e de salvação, como diz João 1. Ter luz é ter vida, inclusive na nossa linguagem, né? Como é que nós expressamos costumeiramente quando uma mulher tem um filho? A gente diz o quê? Ela deu a luz, quer dizer, ela trouxe para a luz alguém. Ela trouxe para a vida. Essa pessoa agora tem os olhos abertos para ver a luz. Ela tem vida. Então essa linguagem vem da Bíblia, vem das Escrituras. Para seres luz, isto é, para seres a salvação e a vida dos gentios. Para abrir os olhos aos cegos. A ideia aqui de cego é o cego espiritual. É aquilo que diz lá em Efésios, é aquilo que diz lá em Corinto, 2 Coríntios 4, que nós fomos cegados pelo Deus deste século. O nosso pecado nos cegou. O nosso pecado não permite que a gente enxergue a verdade, que a gente veja a verdade. Você diz, mas como é que isso acontece? Como é que alguém pode ficar cego para a verdade? Agora, isso aí é bem fácil de ilustrar, né? Pense numa pessoa apaixonada. Aí imagine você que olhando para aquela pessoa apaixonada e por quem ela se apaixonou, diz, rapaz, ela se apaixonou pela pessoa errada. Ela não está vendo os defeitos que essa pessoa tem, ela não está vendo que essa pessoa não serve para ela, mas a pessoa vê. Não vê por quê? Ela está cega pela paixão. A paixão a cegou. Ela não consegue ver os defeitos da pessoa, né? Da mesma maneira, nós ficamos cegos pelo nosso pecado. O pecado, então, fez com que a gente olhasse para a vida de modo deturpado. Que a gente analisasse a vida de forma errada, que a gente chamasse de certo o que é errado, e o errado a gente chama de certo. É isso que o pecado faz. Nós não conseguimos enxergar que as escolhas pecaminosas que nós fazemos vão produzir a morte, vão prejudicar nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar isso. A gente toma decisões erradas, né? Pense em alguém dominado pelo vício. Alguém que é dominado pelo vício, certo? Ele sabe que o vício faz mal e prejudica a vida dele, sabe? Sabe. Mas na hora que dá a vontade de beber ou de fazer qualquer outra coisa viciante, ele consegue pensar nisso? Consegue? Não. Ele está o quê? Cego. Se naquele momento ele conseguisse enxergar, rapaz, eu vou fazer isso, mas depois minha saúde vai ficar prejudicada, minha família vai ficar prejudicada, eu vou gastar um dinheiro que eu poderia usar em algo mais útil, o meu nome vai... Mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Está cego pelo desejo, foi cegado pelo vício. O Messias, o servo do Senhor, vem para abrir os olhos destas pessoas, fazer com que elas enxerguem a realidade, com que elas recobrem a vida. Ele vem então abrir os olhos aos cegos, tirar da prisão o cativo. A pessoa, ou todos nós, estamos presos, escravos do nosso pecado, certo? Você já conseguiu, por você mesmo, ficar sem pecar? Conseguiu?
Ninguém aqui conseguiu. Que igreja, hein? Ninguém consegue ficar sem pecar. Nem o pastor, certo? Não conseguimos. Somos escravos do pecado. O pecado nos domina. O pecado pode variar de um para outro, certo? Um pode ser o descontrole da língua, outro pode ser a mentira, outro pode ser a preguiça, um bocado de pecado. Varia de um para outro. E essa, inclusive, é uma das maneiras da gente se desculpar, né? A gente tem um certo pecado, mas acha o pecado do outro mais grave. Não, tudo bem que eu conto uma mentiria de vez em quando, mas fulano, rapaz, fulano faz uma fofoca, graças a Deus que eu não sou assim. Mas você tem os seus pecados. Os pecados nos escravizam. Muitas vezes alguém consegue se libertar de um pecado, mas não é uma libertação. Ele troca um pecado por outro pecado. Ele deixa um certo pecado para agarrar-se a outro pecado. Mas ainda é escravo do pecado. O Messias, o servo do Senhor, liberta, traz a libertação. Para libertar, então, para tirar da prisão o cativo. E para tirar do cárcere o que está nas trevas. E aqui Isaías une as duas linguagens, certo? A da cegueira, a da impossibilidade de ver, porque a pessoa está nas trevas, e a da prisão, porque ela está no cárcere. A missão do Messias é uma missão salvadora. O servo do Senhor foi enviado pelo Senhor soberano e incomparável. E ele tem uma missão salvadora, salvar as pessoas. Mas em terceiro e último lugar, o servo do Senhor, com sua missão, manifestará a glória de Deus. Versos 8 e 9. A mesma frase inicia: eu, o Senhor, eu sou, este é o meu nome. Deus está dizendo, foi assim que eu me revelei. Foi assim que eu fiz o meu compromisso com o meu povo, quando eu então chamei Moisés lá no Monte Horebe para ele ir libertar o meu povo. Foi com esse nome que eu me revelei a ele. E deixa eu dizer alguma coisa: a minha glória eu não vou dar a outra pessoa. Eu não vou dar o meu louvor às imagens de escultura. Esse é outro tema que está aparecendo desde o capítulo 40. Quando Isaías anuncia o Deus incomparável, lá no verso 18 ele pergunta, no capítulo 40, verso 18, com quem vocês vão comparar a Deus? Aí ele fala da pessoa que faz uma imagem, do ourives, que pega uma imagem e cobre de ouro, de um sacerdote idólatra, que pega uma madeira que o bicho não come, que o cupim não come, e então cobre essa madeira de ouro e prata. Aí Deus está dizendo, eu não sou assim. Eu sou o Criador de tudo. Eu sou aquele que domina tudo. Eu não sou esse tipo de Deus que vocês estão vendo aí na Babilônia, que vocês estão vendo os babilônios adorarem, imagens bonitas, suntuosas, bem grandes, com templos enormes. Mas eu não sou esse tipo de Deus. Ele volta a esse debate no capítulo 41, quando fala então de que as nações em oposição ao que Deus está fazendo, se animam uma à outra, dizendo, olha a nossa imagem aqui, acho que nós fizemos bem feito, eu acho que ela está firme. Capítulo 41, verso 7. E aí, quando ele continua falando, no capítulo 41 ainda, ele diz sobre estes falsos deuses, no verso 24, vocês não são nada, vocês são menos do que nada. Adorar vocês é uma abominação. E no verso 29 ele repete, vocês não são nada, não são capazes de fazer nada. E agora ele anuncia a mesma coisa. Por que ele anuncia isso aqui? Ele está dizendo o seguinte, eu fiz um pacto com vocês. Eu sou o Senhor, o eu sou.
Foi com esse nome que eu comprei vocês, tirei vocês do Egito. E eu fiz uma aliança com vocês. Se eu não cumprir esta aliança, o que vão dizer de mim? Que eu sou igual às imagens. Que eu sou igual aos falsos deuses. E eu não vou dar minha glória para eles, não. Porque ser comparado a eles é como compartilhar minha glória com eles. É como dizer que eles têm a mesma glória que eu tenho. E eu não vou fazer isso. Eu não vou dar a minha glória para eles. Eu não vou dar o meu louvor às imagens de escultura. Aqui nós temos mais uma palavra de garantia de Deus. Já que eu não vou me rebaixar e compartilhar minha glória com as imagens de escultura, vocês podem ter certeza de uma coisa: eu vou cumprir a minha palavra. Eu dei a minha palavra. Eu vou restaurar vocês. E eu vou trazer para este mundo um reino de justiça. Eu vou trazer para este mundo, através do meu servo, o eleito, ungido, um reino absolutamente justo. Porque eu sou o Criador. Eu estou acima dessa criação. Fui eu que fiz. Eu sou transcendente. Eu estou acima disso. Somente eu posso explicar a história. Somente eu posso dirigir o curso da história. Somente eu posso salvar este mundo, porque somente eu sou o Criador deste mundo. E aí no verso 9 ele diz: eis, vejam. Lembra aquela partícula eis, né? Esse recurso retórico. Vejam, prestem atenção. As primeiras predições já se cumpriram. Eu anunciei certas coisas. E encare isso bem dentro do contexto de Isaías. Se você está acompanhando, até o capítulo 39, Isaías anunciou o quê? Que aquela geração dele, aquele povo de Israel, o povo de Jerusalém, que teimava em não confiar em Deus, em não obedecer a Deus, iria acontecer o que com eles? Eles iriam para o cativeiro babilônico. Essa segunda parte, Isaías escreve para esse povo que já está lá. E Isaías diz o quê? As primeiras predições que eu anunciei já se cumpriram. Vocês estão vendo aí. Foi avisado, Deus avisou que se vocês se arrependessem, vocês iriam para o cativeiro. Vocês estão vendo se cumprindo aí. As primeiras predições já se cumpriram. Mas agora Deus diz, eu estou anunciando coisas novas. Eu estou anunciando a libertação de vocês. Eu estou anunciando o envio do meu servo. Eu estou anunciando que o meu servo virá e irá estabelecer um reino de justiça aqui. Aqui temos mais uma garantia. Deus está dizendo, o que eu falei antes se cumpriu? Sim, se cumpriu. Então o que vocês acham com o que eu estou anunciando agora? Vai se cumprir? Vai, porque o que eu anunciei antes se cumpriu. Então o que eu estou anunciando agora também vai se cumprir. Então, através de Isaías, Deus está dizendo que o seu servo, com certeza, virá a este mundo e reinará neste mundo. E esta vinda do seu servo será realizada pelo Deus soberano e incomparável. Então nós podemos ter certeza de que ela se realizará. Essa vinda do seu servo é salvadora, é para trazer salvação, trazer a visão, a iluminação, trazer a libertação, para realizar a aliança de Deus com o seu povo. E essa vinda do seu servo irá mostrar a glória de Deus, irá mostrar que esse Deus que promete, Ele cumpre. Ele não é Deus como as imagens de escultura, não. Ele não é Deus como os falsos deuses. Ele tem o poder de cumprir o que Ele promete. Concluindo, lembre da nossa esperança. Nossa esperança não está nesse mundo. Nós não vivemos esperando ou motivados
por coisas boas apenas nesta vida. Não é isso que deve nos motivar. O que deve nos motivar é a certeza de que um dia o Messias, o Senhor Jesus, o servo do Senhor, vai voltar e vai fazer valer a justiça de Deus nesse mundo. É isso que deve nos sustentar dia a dia. Facilmente nós perdemos esta esperança. Facilmente nós canalizamos o nosso olhar para as coisas daqui. Nós nos animamos com um novo emprego, com um novo relacionamento, com uma mudança de governo, com promessa disso ou daquilo. Facilmente nós deixamos que o nosso combustível seja isso. Que o que nos mantém em vida seja isso. Mas não deve ser. O que deve nos vir à memória, toda manhã quando nós abrimos os olhos, é que hoje é mais um dia para eu viver neste mundo. Nesse mundo injusto, nesse mundo cheio de problemas. Talvez nesse dia eu sofra decepções, eu encare sofrimentos, mas eu vou viver aqui mais um dia, porque eu tenho certeza que um dia, e pode até ser hoje, o Messias voltará e dará início ao processo de estabelecer o seu reino nesse mundo. Durante o dia, quando o desânimo chegar, quando a frustração, quando a decepção, quando a vontade de desistir chegar, você deve lembrar, eu vou continuar obedecendo a Deus e vivendo aqui, porque eu não vivo para esse mundo, eu vivo para um outro mundo, que será realizado quando o servo do Senhor voltar e estabelecer o seu reino aqui. Quando for dormir à noite, talvez as preocupações, as ansiedades e até o medo, né? Será que eu vou acordar amanhã? Lembre, se eu não conseguir ou se eu não acordar amanhã, é porque o meu tempo aqui terminou. E Deus me retirou daqui, mas um dia Ele me fará voltar ressuscitado, no reino de plena justiça nesse mundo. Então eu posso dormir tranquilo, eu posso dormir sossegado, eu posso confiar que, caso Ele não me leve essa noite, e eu acorde amanhã para enfrentar os problemas que eu não consegui resolver hoje, esses problemas não é o fim. O fim é o reino de justiça que Ele vai estabelecer nesse mundo. E Ele garantiu através do seu Filho isso. Você pode confiar nisso, porque essa não é uma promessa de uma igreja, não é uma promessa de um líder religioso, é a promessa do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus sustentador, do Deus que já fez promessas e cumpriu, e que, portanto, Ele vai cumprir esta promessa. Nós temos que anunciar isso. Lembre-se disso. Essa é a esperança do mundo, não há outra esperança. Qualquer promessa de melhora de vida das pessoas é sempre temporária e sempre sujeita ao fracasso e às mudanças da vida, certo? Então, quando a gente era criança, né, que se machucava, uma das frases de consolo que eu me lembro bem que os adultos diziam era: quando casar, sara. O casamento sara muita coisa mesmo, vocês concordam, né? Mas também faz outros ferimentos, não é verdade? Ou não? Faz. Tudo na vida é assim. Traz consolos e desconsolos. Essa é a vida. Então, quando nós prometemos esperança às pessoas, com base apenas aqui, rapaz, vai melhorar, 2022 vem aí, e não é possível que seja pior do que 2021. Olha, a história tem demonstrado que é possível, sim. Ou não?
A história não tem demonstrado que é possível? É possível, sim. Então essa é uma promessa vã. Que garante que 2022 vai ser melhor? Ninguém garante. Pode ser melhor? Pode, a gente torce e quer isso. Mas pode ser pior? Pode também. Eu acho que a nossa geração, depois de 2020, de 2021, não tem desculpas de ter esperanças ilusórias mais. Não tem. O que nós estamos experimentando não é para a gente deixar de ser ingênuo. Então, qualquer esperança que você transmita às pessoas, olha, você vai crescer, isso vai mudar e vai melhorar. Você vai ter uma nova família e vai melhorar. Você vai conseguir um emprego e vai melhorar. Lembre-se, são esperanças temporais. A única esperança permanente é qual? Jesus Cristo, que virá e estabelecerá o seu reino de justiça nesse mundo. É isso que nós temos que proclamar. É isso que nós temos que anunciar. É isso que nós temos que dizer às pessoas. Olha, governos humanos virão, alguns serão melhores, outros serão piores, mas todos eles terão problemas. Olha, planos econômicos virão, alguns serão melhores, outros serão piores, mas nenhum vai resolver o problema do mundo. Olha, você pode mudar de relacionamento, mudar de família, mudar de cidade, mudar seja lá do que for. Você vai consertar uns problemas e arrumar outros. Ou eu estou mentindo? Essa é a verdade. Agora tem uma coisa que é garantido. Se você entregar a tua vida e seguir o Senhor Jesus Cristo, um dia Ele vai trazer o reino dEle nesse mundo. E aí sim, será tudo justo, será tudo correto. Temos que proclamar esta mensagem. E vamos nos alegrar, porque servimos o Deus que anuncia e controla o futuro. Modificando uma das frases que o pastor Elton disse na primeira noite de sexta-feira, quando a gente sabe o fim, não tem por que ficar preocupado com o meio. A gente já sabe o fim? Já sabe o nosso fim? O fim dos que seguem a Cristo, qual é? Reinar com Ele no mundo de justiça. Tem razão para você viver ansioso, preocupado, sem dormir, sem conseguir pensar durante o dia, em pânico com isso e aquilo, porque está no meio? Tem razão? Só se você não confiar naquele que prometeu o fim. Aquele que prometeu o fim disse: o meu servo eu vou enviar, e ele vai estabelecer um reino de justiça aí. Se você o segui-lo, você estará nesse reino de justiça. Se você já sabe este fim e confia nele, não tem por que viver ansioso, preocupado e com medo durante o caminho. A gente já sabe onde a gente vai chegar. No reino de justiça do servo e do Messias do Senhor. Amém.